Saudações académicas. Neste vídeo vou apresentar os fundamentos do método das forças. Para que serve o método das forças? Para resolver estruturas hiperstáticas. Em que conceitos é que o método das forças assenta? No princípio da sobreposição de efeitos e em condições de compatibilidade. Vamos considerar um exemplo típico e simples de estrutura hiperstática. A viga encastrada apoiada, neste caso sujeita a uma carga uniformemente distribuída. Tudo começa por aquilo que deve ser o início da análise de estruturas, a identificação da estatia. Neste caso, temos uma única barra, sem quebras, portanto, a estrutura será interiormente isostática. Exteriormente temos 4 restrições, 3 no encastramento e uma do apoio móvel, e temos 3 graus de liberdade porque estamos no plano. Portanto, a estrutura será uma vez hiperstática do ponto de vista exterior. Então, globalmente, a estrutura será hiperstática do primeiro grau. Se fizermos um diagrama de corpo livre, temos então aqui uma reação, uma força introduzida pelo apoio móvel, mais 2 forças e um momento introduzidos pelo encastramento. Temos um total de 4 incógnitas e apenas 3 equações de equilíbrio para as determinar, pelo que a estrutura será estaticamente indeterminada. A seguir, vamos fazer aquilo a que eu chamo um diagrama de corpo semilivre. Das 4 restrições que tínhamos inicialmente, deixamos 3 e substituímos a outra pela sua reação correspondente. E a essa força ou reação vamos lhe chamar X. Funcionará como uma força que nós conhecemos. Neste caso, o que fizemos foi então retirar o apoio móvel que tínhamos aqui em B e substituir pela força que ele introduz na barra. O que é que ganhamos com isto? Ficamos com uma estrutura que agora é isostática. Temos uma consola e com esta estrutura nós sabemos trabalhar, conseguimos fazer a sua análise completa em termos de reações, esforços internos e deformações. Agora, o que vamos fazer é separar as ações que temos, a carga uniformemente distribuída e a força concentrada, em 2 carregamentos diferentes. De um lado vai ficar somente a carga uniformemente distribuída, que era aquilo que nós tínhamos inicialmente, e noutra situação vamos ter a força concentrada X, que apareceu devido a nós estarmos a criar um sistema fictício isostático para resolvermos aquele sistema que tínhamos inicialmente, a viga encastrada apoiada, que é hiperstática. Qualquer um destes casos nós conseguimos determinar reações de apoio e diagramas de esforços, e como qualquer corpo não rígido, esta consola, sob a ação de forças, vai se deformar. Neste caso, vamos calcular o deslocamento vertical na ponta da consola para a carga P, e esse aí vai se chamar de Δ0, e também para a carga concentrada X. Neste caso, vamos lhe chamar Δx. Tendo os deslocamentos Δ0 e Δx, se aplicarmos o princípio da sobreposição de efeitos, nós conseguimos calcular o deslocamento na extremidade livre da consola, ou seja, ΔB, esse deslocamento na extremidade livre da consola, será igual à soma de Δ0 com Δx. Mas, recordando, ou voltando um bocadinho atrás, nós verdadeiramente não temos uma consola. Aquilo que temos é uma viga encastrada apoiada. Este ponto B não tem o deslocamento vertical livre, pelo contrário, ele está restringido. Então, se nós aplicarmos essa condição de compatibilidade, sabemos que esse deslocamento terá que ser igual a 0, ou seja, a soma de Δ0 com Δx terá que ser nula. Terá que dar um deslocamento nulo, que é o verdadeiro deslocamento que nós temos na nossa estrutura, na nossa viga encastrada apoiada. E agora reparem que
Este deslocamento ΔX, marcado aqui, vai depender, como é óbvio, desta força X. E esta força X é a tal reação de apoio em B que nós pretendemos determinar. Então, no fundo, esta condição de compatibilidade vai ser uma equação em X que, se nós resolvermos, vai nos dar o valor da reação vertical no apoio em B. Sabendo essa reação, já só temos mais 3 reações de apoio para determinar e continuamos à mesma com as 3 equações de equilíbrio. Aquilo que gastámos aqui foi uma equação de compatibilidade. Portanto, a nossa estrutura inicialmente hiperstática passa a ser estaticamente determinada depois deste processo. Vamos agora calcular o deslocamento ΔZ. Nesta situação, nós vamos utilizar o método da carga unitária, mas qualquer outro método que permita calcular deslocamentos em elementos sujeitos à flexão será válido. Mas, pelo método da carga unitária, aquilo que nós vamos fazer é analisar a estrutura sujeita à carga real, que é uma carga uniformemente distribuída de valor nominal P, e a mesma estrutura, a consola, sujeita a uma carga unitária aplicada no ponto onde se pretende saber o deslocamento na direção desse deslocamento. A situação aqui à direita. Para a carga uniformemente distribuída, vamos ter um diagrama de momentos que é um tímpano parabólico que começa em menos PL ao quadrado sobre 2. Para a carga unitária, temos um diagrama de momentos triangular que começa em 1 vezes L, um momento no encastramento, e termina em 0 na extremidade livre. Calculando o deslocamento, fazemos o integral no comprimento da barra do produto dos diagramas M barra e M a dividir pela rigidez de flexão. Os diagramas que temos em produto são tímpano parabólico e triângulo com 0 na mesma extremidade, em extremidades coincidentes. Portanto, a fórmula será 1/4 de ABL. 1/4 de A menos PL ao quadrado sobre 2 vezes B, 1 vezes L, vezes o próprio comprimento da barra L. Portanto, o deslocamento ΔZ será igual a menos PL à quarta sobre 8EI. Vamos também calcular o deslocamento ΔX pelo método da carga unitária. Neste caso, o carregamento real será a força concentrada X na ponta da consola e o carregamento unitário será igual àquele que tínhamos analisado anteriormente. A carga concentrada X na extremidade livre da consola provoca um momento de X vezes L no encastramento. Temos, portanto, um diagrama de momentos triangular a começar em X vezes L e a terminar em 0. E o diagrama de momentos M barra será igual àquele que tínhamos visto na análise anterior. Calculando o deslocamento ΔX, fazendo o integral do produto dos dois diagramas de momentos a dividir pela rigidez de flexão. Neste caso temos dois triângulos, também com o 0 na mesma extremidade, pelo que a fórmula será 1/3 de ABL. 1/3 de A, X vezes L, vezes B, 1 vezes L, 1 vezes L, vezes o próprio comprimento da barra, que é L. Portanto, o deslocamento ΔX será igual a XL ao cubo a dividir por 3EI. Sabendo os deslocamentos ΔZ e ΔX, nós conseguimos calcular o deslocamento na ponta livre da consola sob a ação da carga uniformemente distribuída P e da força concentrada X, aplicando o princípio da sobreposição dos efeitos. Mas, como aquilo que nós temos verdadeiramente não é uma consola, mas sim uma viga encastrada, apoiada, nós temos uma condição de compatibilidade que é esse deslocamento em B na vertical terá que ser igual a 0. O que nos dá, tal como tínhamos referido anteriormente, aquela equação com incógnita X que está aqui. Resolvendo então a equação em ordem a X, ficamos a saber que o valor da força para garantir a condição de compatibilidade que temos na estrutura inicial
terá que ser igual a 3PL sobre 8. Portanto, aquilo que nós tínhamos inicialmente naquele que eu chamei diagrama de corpo semilivre, esta força X que nós fizemos de conta que sabíamos o seu valor, neste momento nós já sabemos que ela vale efetivamente 3/8 de PL. A partir de agora, nós conseguimos fazer a análise completa da viga encastrada apoiada, porque sabendo o valor de uma das incógnitas, ficamos com uma estrutura estaticamente determinada. Portanto, agora o diagrama de corpo livre completo será este, onde, tal como esperávamos e trabalhámos para isso, já só vamos ter 3 incógnitas, aplicando uma equação de equilíbrio que será o equilíbrio de forças na horizontal. Determinamos que a reação horizontal em A é igual a 0. Aplicando outra equação de equilíbrio, que será o somatório de forças verticais igual a 0, vamos ter VA menos a resultante da carga uniformemente distribuída, PL, mais a reação em B, 3PL sobre 8. E daqui tiramos que a reação vertical em A vão ser 5/8 de PL. Sabendo que a reação VA é o esforço transverso no início da barra e que a reação vertical em B é o esforço transverso no final da barra, e que este esforço transverso, ou este diagrama, vai ter uma variação linear porque a carga aplicada é uniformemente distribuída, nós facilmente conseguimos desenhar o diagrama de esforço transverso da nossa viga encastrada apoiada, sujeita a uma carga uniformemente distribuída P. Aplicando a última equação de equilíbrio, somatório de momentos, por exemplo, vamos fazer somatório de momentos no ponto A, onde teremos o próprio MA, que, como está no sentido horário, entra aqui com um sinal negativo. Depois temos o momento provocado pela carga uniformemente distribuída, que será igual ao valor da sua resultante PL, vezes a distância do seu ponto de aplicação, a metade do comprimento, até ao ponto A, ou seja, L sobre 2. Este momento provocado pela carga uniformemente distribuída também é no sentido horário, por isso também entra aqui com um sinal negativo. A força na ponta, ou no ponto B, 3PL sobre 8, provoca um momento positivo, no sentido anti-horário, e será o valor da força 3PL sobre 8 vezes a distância entre o ponto B e o ponto A, que será o comprimento total da barra L. Daqui tiramos que o momento em A vai ser igual a menos PL ao quadrado sobre 8. Sabemos então que no início temos um momento negativo de menos PL ao quadrado sobre 8. No final da barra o momento vai ser 0 e sabemos que, sendo o diagrama de esforço transverso de primeiro grau, vamos ter um diagrama de momento fletor parabólico ou de segundo grau. Parábola essa que vai ter um máximo relativo onde, na mesma secção em que o esforço transverso é nulo. Então, o diagrama de momento fletor será qualquer coisa como isto, em que este máximo relativo aqui se pode calcular como o integral do diagrama de esforço transverso entre 0 e o final da barra, e dará 9PL ao quadrado sobre 128. Consultando tabelas de vigas, encontramos aqui o nosso caso, a viga encastrada apoiada, exatamente vão L e carga uniformemente distribuída P, e verificamos que as reações indicadas são iguais àquelas que calculamos e que o valor daquele máximo relativo que calculamos como 9PL ao quadrado sobre 128 aqui aparece 1 sobre 14.2 PL ao quadrado. 1 sobre 14.2 é exatamente igual a, ou aproximadamente igual a 9 sobre 128. Agora que já confirmamos que o método que aplicamos funciona, vamos recapitular e sistematizar
tudo aquilo que fizemos. Começamos, como se deve começar sempre, pela análise de estatia. Concluímos que, neste caso, no exemplo, ou no caso de estudo que utilizamos, a estatia dava um alfa igual a mais 1. A seguir, arranjamos uma estrutura fictícia equivalente à real, mas isostática, para a conseguirmos analisar. A isto chama-se criar um sistema base. Consiste em fazer libertações e colocar em substituição forças correspondentes, a que se chamam incógnitas hiperstáticas, na quantidade necessária até termos uma estrutura estaticamente determinada. Depois, nessa estrutura fictícia, calculamos o deslocamento associado à libertação efetuada, deslocamento vertical B, devido ao carregamento real e devido à força que substitui a tal ligação que suprimimos quando fizemos o sistema base. Neste caso, ampliamos aqui um pouco as figuras para perceber melhor uma situação. Esta força X pode ser escrita como múltipla do carregamento unitário. Assim, o diagrama de momentos também poderá ser desenhado como múltiplo do diagrama M-barra. Ou seja, o diagrama de momentos para a carga X, associado à aplicação da incógnita hiperstática, será X, o valor dessa incógnita, vezes o momento M-barra. E então, quando vamos calcular o deslocamento ΔX, em vez de fazermos aqui o produto M-barra M, podemos fazer o produto de M-barra XM. Como o X é um escalar, ele pode passar para fora do integral e ficamos então com o integral M-barra sobre a rigidez de flexão. A esse integral nós chamamos coeficiente de flexibilidade da barra, que só depende da rigidez de flexão da barra e do tipo de deslocamento a que esse coeficiente de flexibilidade diz respeito. Depois, para terminar, fizemos a sobreposição e aplicamos a condição de compatibilidade que faz com que a estrutura fictícia, ou o sistema base, seja equivalente ao real, tenha o mesmo comportamento. Como vimos anteriormente, o deslocamento ΔX pode ser escrito como a incógnita hiperstática vezes o coeficiente de flexibilidade, pelo que a incógnita hiperstática pode ser calculado como ΔZ sobre o coeficiente de flexibilidade, não esquecendo de inicialmente ter ali o sinal negativo. Numa estrutura com várias barras, ΔZ será dado pela soma dos integrais M-barra M sobre I para todas essas barras e para o coeficiente de flexibilidade é semelhante. Será a soma do integral dos diagramas M-barra vezes M-barra sobre I para todas as barras da estrutura. Neste caso, bastante simples, utilizamos uma viga que é uma vez só hiperstática, mas podemos ter que analisar estruturas que sejam mais vezes hiperstáticas. Portanto, haverá mais do que uma incógnita hiperstática, mais do que um X e também mais do que uma equação de compatibilidade. Então, num sistema n vezes hiperstático, nós vamos ter n incógnitas hiperstáticas e n equações de compatibilidade, formando um sistema de n equações a n incógnitas que pode ser escrito na forma matricial. Portanto, o que temos aqui é agrupados todos os deslocamentos ΔZ na forma de um vetor, que terá dimensão n. Depois, em vez de termos um coeficiente de flexibilidade, vamos ter uma matriz de flexibilidade, que terá dimensão n por n, será uma matriz quadrada. E depois temos aqui essa matriz de flexibilidade a multiplicar também por um vetor, onde estão agrupadas todas as incógnitas, ou todas as n incógnitas hiperstáticas. Portanto, aquilo que estamos a fazer é escrever um sistema de n equações n incógnitas na sua forma matricial. Assim terminamos a viagem pelos fundamentos do método das forças. Acredito que tenham percebido, mas que não se sintam preparados para o aplicar.
Por isso, recomendo a visualização do vídeo em que exemplifico a aplicação deste método a uma estrutura de outro tipo. Bom estudo, até lá!